Olá, maravilhosas! Tudo bem? Sejam muito bem-vindas aqui no programa Minha Cozinha Vale Cookies. Hoje nós vamos falar sobre cookies como meu negócio. Aqui eu quero que vocês sejam muito bem-vindas hoje. Hoje o cenário é diferente, vocês estão percebendo. Hoje a gente está aqui na minha cozinha. Quero que vocês estejam muito à vontade aqui nesse local, nesse meu lugarzinho que eu gosto demais. E tinha que ser aqui, né, gente? Tinha que ser aqui na cozinha para a gente falar de cookies como meu negócio. Uma cozinha que vale cookies. Maravilhosa! Aqui hoje eu quero mostrar para vocês como é possível faturar a partir de R$ 2.000, a partir de R$ 2.000 por mês com cookies da cozinha da sua casa, mesmo sem aparecer na rede social. Então eu vou te mostrar como é possível nesse programa. Eu tenho alguns episódios já lançados, hoje é o terceiro, e eu quero te mostrar que isso é possível da cozinha da sua casa. Eu costumo dizer que a gente tem ouro em pó na nossa cozinha. Eu costumo dizer que a gente tem uma fábrica de fazer faturamento mensal na sua cozinha. Então, presta muito atenção nesses episódios, presta muito atenção no episódio de hoje. Como saber a hora certa para retirar os cookies do forno? Eu sou Renata e há 5 anos eu ganho dinheiro da minha cozinha fazendo cookies. E eu vou mostrar para você que isso é possível. Hoje a gente vai falar sobre a hora certa de tirar os cookies do forno. Inclusive, acabei de tirar uns cookies aqui do forno. Tá vendo? Eles estão quentes. Parece que não, mas ele está quente. Eu estou colocando a mão aqui porque eu já tirei um pouquinho mais de tempo. E como é que eu sei que eles podem ser retirados do forno? Qual é a hora certa, Renata, de eu tirar? Porque essa é uma pergunta que muitas mulheres me fazem. Elas me fazem direto. Renata, como é que eu vou fazer para saber? Porque eu nunca sei. Então, é respeitar o tempo de cocção que é orientado pela receita que você resolveu seguir. Então, existe uma receita que você pegou, que você escolheu. Na receita tem ali as orientações. Aliás, todas as receitas normalmente têm um quadradinho, tem uma descrição ao lado direito, ao lado esquerdo, que mostra quanto tempo vai levar o preparo. O preparo é o quê? A gente fazer com a mão, com a batedeira, todo o preparo da receita e depois o tempo que vai levar no forno. E também tem a parte que quantas porções são para aquela receita. Quantas pessoas, quantas porções. Então, você precisa prestar atenção o tempo que vai levar, que é o tempo que está escrito nessa receita, que é cocção. A cocção é exatamente isso, é o tempo de assamento, o tempo que vai ficar no forno. Cada receita tem uma orientação. Você não pode fugir disso, você não tem como fugir desse tempo. Renata, mas eu olho a receita, quando eu vou tirar do forno, parece que está cru. E você pensa, deu errado, deu ruim, não foi bom. Você tem que respeitar esse tempo. Não importa se está falando 50 minutos, 40 minutos, você tem que respeitar. E aí, Renata, e se der errado? Você só vai ver testando. Maravilhosa, você precisa fazer para testar. Eu já fiz muitos testes eu já contei isso para vocês, até chegar
no método que eu resolvi ficar para mim. Você vai testando, você vai experimentando, com o tempo você vai amadurecendo a sua própria receita, a sua própria forma, a sua identidade de cookie, a sua carinha, a sua característica, e é assim que se faz. O que você não deve jamais fazer é deixar mais tempo que o orientado, achando que os cookies estão ainda mais moles no meio, quando aparenta. Assim, aparenta sempre que está cru. Você tem que olhar e tirar o tempo. Não pode deixar mais tempo que o normal. Quando você olhar e pensar, nossa, tá cru, vou deixar mais tempo. Não faça isso. Jamais faça isso. Você não pode deixar mais tempo que o necessário, porque isso é você acabar com a receita do cookie, é você acabar com a característica que o cookie tem que ter. Eu vou mostrar um cookie aqui para você. Esse cookie aqui, ó. Olha a característica dele. Ele no meio parecia, quando saiu, parecia que estava bem mole. Parecia que estava cru. Aliás, ele estava mole. Parecia que ele estava cru no meio. Eu mesma, quantas vezes até hoje eu olho e é a minha receita. Eu olho e penso, não vai dar certo. Não vai dar certo, tá cru, vou deixar mais tempo. Mas eu não faço isso, eu nem tento. Isso pode acontecer também com a massa de chocolate, porque o cacau ele costuma nos enganar. O cacau ele deixa a nossa receita mais ressecada. E aí, na hora de colocar no forno, ele tende a demorar mais a, a, a ficar no ponto. Só que a gente esquece que no forno a gente não consegue ver o ponto do cookie. Não tem como ver ponto de cookie na hora, assim, dentro do forno. A gente precisa respeitar o tempo que está orientado na receita. Quando estiver mole no meio e as bordinhas de fora, você perceber que elas estão ficando mais douradinhas, eu não sei se você vai conseguir enxergar. Quando elas estiverem mais douradinhas na lateral, você pode até colocar com luva. Esse aqui é pro meu, eu tô sem essa aqui, que eu tava tirando com essa luva. Mas quando você perceber que na lateral estiver mais douradinho, você pode até, não sei se dá para você, ó, eu tô aqui com o microfone, ó. Viu como fica crocante, ó? Bem crocante. Olha, eu resolvi abrir o cookie. Olha isso aqui, gente. Eu vou tentar baixar aqui. Olha que delícia. Eu peguei até uma faca. Olha. Dá para ver? Aqui, olha. Vou dividir esse momento aqui. Ó, ouve só. Olha aqui, olha as gotinhas bem molinhas. Que delícia. Ó. Então. Aqui, viu? As gotinhas. Eu vou fazer assim, ó. Vou abrir aqui. Ele até secou um pouquinho mais, mas tá uma delícia, gente, ó. O outro. Aqui com você. Esse aqui. Aqui está. Olha que delícia. Ó, ouve.
Hum. Olha o recheio das gotas. Olha isso. Isso aqui que eu falo, ó. Como brilha. Dá pra ver, né? E se eu não fizer esse tempo de orientação, Renata, o que que vai acontecer? Aí vai dar ruim. O cookie vai ficar ressecado, o cookie vai ficar duro, o cookie vai ficar esfarelado, dependendo até do tempo que você deixar. Mais tempo vai tomar uma proporção completamente diferente da que ele tem que ter. Então ele vai ficar diferente dos outros que você costuma fazer. Então a cada fornada você vai ver que ele vai ficar diferente. Quem vai sentir isso vai ser o seu cliente. Por que é importante respeitar o tempo de orientação da receita, Renata? Porque eu mesma sou um exemplo de 5 anos de testes e testes de cocções, de várias receitas que eu cheguei, de várias receitas que eu testei, várias, como eu falei, muitas receitas que deram errado, receitas que eu peguei isso no início, receitas que eu peguei no YouTube, receitas que eu achei que estivessem certas, receitas que eu achei que poderiam me trazer faturamento real. Eu fiz, mas no final não tive uma resposta boa. Mas ela me despertou para eu acertar e pegar um pedacinho dela, pegar um pedacinho do meu outro que deu certo, juntar e formar com essas práticas e técnicas e formar aquilo que eu queria para mim, que era um método que eu gostaria que tivessem me ensinado. Então, com um tempo de orientação, essas experiências, eu finalmente cheguei nesse nesse completo método, vou dizer assim, que é o que eu sempre quis, que é o que eu sempre desejei para mim como pessoa, porque como pessoa eu preciso entender de negócios, eu preciso entender de administração de tempo, administração de organização, para eu poder me espelhar em alguém, numa pessoa que me ensinou, para eu ser como essa pessoa. E aí vai dar certo no meu negócio. Quando eu olho para alguém que deu certo, eu coloco no meu negócio também um olhar para dar certo. E quando a gente olha isso tudo de erro e acerto, eu falo, puxa vida, eu quero acertar também. E é nessa hora que a gente tem que fazer como eu olhei para uma pessoa, eu coloquei uma pessoa no alvo, eu quero ser como essa pessoa é referência para mim. E apostei nessa pessoa para eu acertar nos cookies. Juntei e fiz o meu método. E hoje dá certo. E não pode mudar a receita. Como eu acho que tem que ser, como eu acho, Renata, que pode dar certo, pode ser melhor. Não pode achar. Você tem que testar. Então, se você conhece o fundamento, você conhece os ingredientes, você sabe que o açúcar cria aquela crocância por fora, ele continua, depois que você tira do forno, o açúcar continua fazendo a cocção, ele vai criando aquele romance ali no cookie. Se você já sabe isso, você consegue trazer esse benefício para a receita que você quer mexer. Entendeu? Então isso é valioso para você. Onde você vê, aonde eu vejo, na verdade, aonde eu vejo que as pessoas mais erram nisso.
E quando elas sempre acham que dá errado. Sempre eu ouço, deu errado. Minha receita deu errado. Ih, Renata, minha receita deu errado. Me dá uma receita boa, que a minha receita não dá certo, a minha receita deu errado. Todas as vezes que eu ouço alguém pedir receita é porque elas falam, deu errado. Sabe por quê? Porque elas acham que essa receita que elas fizeram ficou mole, elas não esperaram, ficou mole, esparramaram porque o forno não está na temperatura ideal, o forno não está aquecido na temperatura que está orientado na receita, o forno não está regulado, a receita não foi exatamente preparada como foi pedida, a quantidade de açúcar não foi colocado, a quantidade dos ovos, dos líquidos, ultrapassou o ideal da receita, deu errado. Então, quando eu não conheço, é por aí que a gente começa. Quando eu não conheço o que eu estou fazendo, quando eu não conheço a minha própria produção, quando eu não conheço o que eu estou fazendo, pode ser uma banana amassada, vou falar uma coisa aqui absurda, ridícula, mas é uma coisa simples. Quando eu não conheço o que eu estou fazendo, uma banana amassada com aveia e mel, a quantidade, eu vou colocar mais mel que o normal e vai ficar muito enjoativo. Se eu não conheço a proporção que eu devo colocar de mel, se eu não conheço a característica doce que o mel tem, ele é gostoso, mas ele adoça muito se eu colocar demais. Então eu preciso saber, eu preciso conhecer a minha receita e a proporção, senão vai ficar enjoativo. A mesma coisa a receita do cookie. Eu preciso conhecer o fundamento de cada receita, eu preciso saber qual é a função do mascavo, do açúcar, qual é a diferença entre os ingredientes. Você sabe, para você poder chegar ao cookie perfeito para você, para o seu cliente. Então é importante a gente saber tudo isso, senão no final a gente vai falar, vai ficar 5, 6, 10, 15 anos falando, me dá uma receita boa, a minha deu errado, me dá uma receita boa, você conhece uma receita boa de cookie? Eu vou ficar de site em site, de confeiteira em confeiteira, olhando o método dela, deixa eu olhar teu método, deixa eu olhar sua receita, deixa eu ver quanto você usa de açúcar. Gente, chega! Quanto tempo você está fazendo isso? Há quanto tempo você não tem coragem de começar o seu negócio? Começar a produzir uma receita, olhou, começa a produzir, toma coragem, compra os ingredientes, faça a sua receita, testa, coloca no saquinho que você tiver em casa, coloca no saquinho de craft, coloca no saquinho de aniversário, põe uma etiqueta. É barato, vende, testa, começa assim. Foi assim que eu comecei. Foi assim que eu coloquei etiqueta e comecei a vender há 5 anos atrás. Porque eu comecei assim e comecei a vender, é que hoje eu tô aqui. Porque eu ouvi uma frase, agora, esses tempos, que eu fazia e não conhecia essa frase. O feito é melhor que perfeito. Quando a gente espera muito perfeito, aí a gente não faz nada. Então, qual é o benefício de retirar o tempo certo dos cookies do forno e ter a convicção de que eles ficarão sempre iguais na sua crocância e umidez? E o cliente, ele nunca vai reclamar que ficou diferente, porque você respeitou. Esse é o benefício de você retirar no tempo certo. Então, esse é o benefício para você, para o seu negócio. Não começou o seu negócio? Então, comece certo.
Comece hoje, comece agora, mas comece certo. Para de ficar pulando de receita em receita no YouTube. Para de ficar olhando para a receita do outro e buscando a melhor receita. Faça a sua. Faça a sua receita. E chegue à sua prática, faça as práticas, faça as técnicas, que você vai chegar na sua característica. E como você organiza isso tudo? Maravilhosa, isso é muito simples, porém ele leva tempo, você precisa investir tempo, você precisa ter atenção. Você, dentro do seu planejamento, eu sempre falo agora em planejamento, eu fiz uma live a respeito disso. Planejamento. Os campeões planejam. Você pode ver todos os campeões de luta, eles planejam, eles se organizam, eles treinam muito para vencerem. Então a gente precisa ser assim também. A gente não precisa planejar uma semana. O ideal é isso. Mas vamos planejar o nosso dia. Então, dentro do nosso planejamento semanal, que é o ideal, a gente tem que planejar a semana. Porque a gente trabalha com congelamento, a gente trabalha com entrega, a gente trabalha com pedido. Então, o ideal é a gente trabalhar com semana. Mas vamos trabalhar também acordando cedo, eu já falei isso, e planejando o nosso dia. Mas agora aqui a gente vai falar sobre semanal. A gente vai planejar a nossa semana, incluir um dia para chamar uma pessoa para ver o nosso forno. Vamos ver quem é que pode ver o nosso forno. Pode ser um amigo que conheça, pode ser um vizinho, pode ser alguém da nossa família, pode ser um marido, pode ser um irmão, alguém para olhar, para ver como que está o nosso forno, para dar uma regulada. Ou então, se não tiver ninguém, compra um termômetro digital de forno. Talvez saia até mais barato se você for contratar uma assistência técnica, chamar uma pessoa para olhar. Custa 15, eu fiz essa pesquisa para você, pesquisa atualizada, R$15, certo, R$14,99 na Shopee. R$14,99, R$15 na Shopee. Sem o frete, porque eu não sei de onde você está falando. Às vezes você até consegue sem frete, se juntando com outra pessoa, pode dividir o frete, ou então você tem umas campanhas lá que você compra R$39 e você não paga o frete. Eu não sei como é, você tem que entrar para olhar. Talvez saia barato, mais barato que o serviço de um eletricista, eu nem sei se é eletricista, gente. Não sei, mas de uma pessoa. Depois que você fizer a massa fracionada, após o tempo de congelamento, primeiro você olha o forno, dá uma olhada, regulado, tudo bonitinho, ele tá lá reguladinho, desculpa. Fracionou a massa, deixou o mínimo de 4 horas no congelador ou no freezer. Rendimento de 10 unidades. Normalmente eu faço isso, tá? O porcionamento são 150 gramas que eu faço, que é o cookie que vende muito, é o cookie top 10, que todo mundo ama demais. Então, o tempo de forno, vou até dar aqui para você. Forno turbo industrial. Esse é o meu tempo de cocção.
Forno turbo industrial, 170 graus a 190 graus por 12 minutos. É bom pré-aquecer o forno a 180 graus por 10 minutos. Tirou o cookie do congelador e colocou no forno já a 170, entre 170 e 190 graus, por 12 minutos. Cookie de 150 gramas, tá? Forno convencional, a gás ou elétrico, 220 graus a 230 graus, por 12 minutos. O tempo não muda. O que muda é a temperatura de acordo com o tipo de forno, tá bom? É exatamente esse tempo. É isso. Já falei aqui, já até dei esse bônus para vocês, para falar para vocês o peso que eu gosto dos cookies. O peso da minha receita são 150 gramas que eu gosto de usar, que eu gosto de vender. Eu tenho dois tipos de cookie. O de 150 gramas e eu tenho também o de 75 gramas. Gosto muito dos dois pesos, eu vendo muito. Então, para esse de 150, que é o que eu vendo, que é esse que eu faço no forno, eu uso forno industrial. É esse o tempo. Você pode começar hoje. Faça isso. Vá na orientação da receita. Não ultrapasse o tempo que a receita está pedindo. Se a receita está pedindo 12 minutos, eu normalmente peço 12 minutos de cocção e eu faço os 12 minutos. Se tiver muito mole, eu deixo ali esfriando. Eu já fiz até um post sobre isso. 10 minutos esfriando ali no papel manteiga. 10 minutos depois, ele solta rapidinho do papel manteiga. Muito rápido. Eu não faço esforço. Então, quando eu tiro ali do papel manteiga, ele fica soltinho. Opa! Ele fica soltinho. Eu não preciso fazer nenhum esforço para tirar. Então, deixa eu ajeitar vocês. Aqui a mesma coisa. Quando eu mexo aqui no papel manteiga, eu já consigo tirar. E por quê? Porque eu esperei os 10 minutos. Eu não posso tirar assim que sai do forno, porque ele tá mole, porque ele vai esparramar. E se ele esparramar, eu tenho uma ideia para dar para vocês. Eu faço quando eu não tinha é uma argola, é como se fosse uma argola. Ela é de alumínio, aberta, é para fazer bolinho. Ela é aberta. Então, se esparramar, você tenta encaixar. Não vai dar, mas você vai ter que cortar um pedaço do cookie, da massa. Você ajeita ali, ajeita o cookie ali, mexe assim e tenta ajeitar o cookie no formato dessa argola, que você pode salvar alguma massa, algum cookie que esparramou. Isso é uma opção, isso é um paliativo que eu tô te dando, uma ideia. Pode ser que dê certo, tá bom? E é isso. Eu fico aqui com esse cookie. Olha que delícia, tá aparecendo. Dá pra ver, né? Essa parte. Muito bom, né? Então, não deixa de fazer. Não deixa de fazer. Não
se intimide por causa de como vai fazer, qual o tempo do cookie. Siga a receita. Então, essa foi a live Minha Cozinha Vale Cookies. Essa é a terceira live. Eu quero muito que você assista as outras duas, que você vai gostar muito do tema. E o próximo tema eu já vou falar aqui para você ficar ligada, porque o próximo tema é maravilhoso. Fica atenta, porque a gente vai lançar o próximo logo logo, conhecendo cookies para ser um bom negócio para mim e para minha família. Tema do episódio: não achei uma boa receita de cookies, por isso não comecei a vender. Olha só, esse tema, ele é um tema que veio para mim por direct, várias pessoas. Foi através de pesquisas, então é um tema que já vem de vocês. Então, quero que vocês assistam e manda para uma amiga que também precisa ouvir esse conteúdo, tá? Para ajudar ela. Então, ó, um beijo, até o próximo!